o índice? O que o índice fez? Aliás, o dólar, eu tô com a cabeça no índice. O dólar, ele foi fazendo as suas amplitudes vendedoras, tá? Ó, ele cria a amplitude vendedora, ele cria a compradora na abertura do mercado, e aqui, quando ele cria essa compra e venda, ele acaba gerando ali uns pontos de liquidez. O que eu mais gostei do dólar hoje é que ele praticamente ele foi feito por um robô, né? Aquela venda programada dos NFTs, né? Se vocês verem, ele faz uma acumulação e uma distribuição. Lateraliza, acumula, forma uma liquidez, tem gente comprando e vendendo aqui nesse canal, perdendo dinheiro, né? Quando ele vende, o mercado compra, quando ele compra, se não vai romper mais, o mercado vende. Então, aqui é um ponto de armadilha. Daí ele replica a mesma quantidade de vendedor, olha que interessante, a mesma barra de 34 pontos, faz de novo a acumulação, estopando todo mundo, criando mais um ponto de liquidez, tá? E novamente ele faz pela terceira vez a venda, tá? Só que ele não consegue completar a barra, certo? Ele sobe. Até eu tinha calculado alguns alvos para cima, caso ele não fosse replicar essa venda, né? Nós tínhamos o alvo 1, alvo 2, alvo 3 e todas as prévias também saíram aqui embaixo. Quando a gente coloca o Petax, a ferramenta Petax, a gente pode pedir para alongar, para ele mostrar a linha desde a saída da Petax do dia, tá? Então, a primeira Petax que sai às 10h10 da manhã, o mercado estava aqui nesse canal, tá? Então, isso ajuda ele a formar aí esse canal de baixa. Como que eu falo para vocês sempre, né? Formar o primeiro canal do dia. Tá? O primeiro canal do dia ele começa pequeno. Porque o primeiro canal eu vou pegar o quê? Eu vou traçar uma linha diagonal entre o topo e o fundo do primeiro pivô do dia. Então, aqui eu vou ter um canal direcional para baixo. Tá? Eu vou criar um canal aqui, ó, dessa linha, tá vendo? Eu vou criar um canal assim, fictício, tá? Nessa região aqui, tá vendo? E conforme o preço vai andando, é que eu vou ampliando esse canal, que eu vou trabalhando na amplitude dele, tá? Acho que eu já expliquei isso para vocês. Mas eu vou puxando, ó, eu vou ajustando ele, tá vendo? E aí eu vou criando um canal mais real com o que eu tenho aqui, com o meu tradezinho, né? Vou ampliando ele, vou espichando ele de acordo com a necessidade, né? Então, ó, por exemplo, né? Então, tem um canal bem bonitinho aí, criado a partir do primeiro pivô do dia. Então, vocês podem criar os canais sempre usando essa linha diagonal, esse alinhamento em diagonal, tá? E depois vocês vão trabalhando ele. Neste ponto aqui, o mercado estava num ponto de decisão. Ou ele ia seguir as demais prévias conforme elas estavam saindo para baixo, né? Ou ele ia voltar para fazer testes de máxima, porque cada vez que ele rompe uma mínima, é como se o mercado fizesse a mínima, ela tá fraca, eu rompo. Mas vai chegar um momento que o mercado vai parar de vender, né? E tá abrindo mão de posição, ele tá vendendo os dólares que tem, por alguma razão. Então, o que a gente faz? A gente aguarda para ele fazer o retorno. Ele não fez, tá? Ele não voltou para fazer teste 50% do dia, não voltou para pegar esses alvos aqui de cima. Faz parte, né? Ele tinha essa posição aqui de ele, se ele não aguentasse esse canal, ele poderia, neste momento aqui, ó, explodir para cima. Ele tinha como, se ele quisesse. E porque a gente teve esse pico aqui, ó, no IFR, tá? Embora o oscilador mostrasse que calma, olha aqui, ó, eu sou vendedor, ele poderia ter essa compra além devido a esse pico, porque a gente estava comprado aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Ele já tinha dado a compra, a gente sabia que depois da pernada de venda, ele poderia vir nos 50% dessa barra, ou continuar fazendo o mesmo desenho, porque eu não vou vender tudo direto, o dólar não cair 100 pontos reto. Então, isso acontece, deixa o mercado comprar, eu vou lá e pá, vendo. Deixa o mercado comprar, eu vou lá e vendo. Isso acaba neutralizando os humores, né, e não estopa ninguém, né? Se tu botar que tu tá com 100 contratos no cheio lá para vender de uma vez só, o pessoal tenta estopar tua posição, né? Isso faz parte.
Então, isso é uma estratégia, tá? Eu já vi isso acontecer, inclusive, numa sequência de 6, 8 movimentos, né? Hoje ele deu 3 movimentos de acumulação e venda, acumulação e venda. E depois ele lateraliza, ele forma quase uma cunha com o preço, tá vendo? Até eu tinha desenhado essa cunha aqui nessas regiões e eu acabei estourando ela aqui, ó. Ele tinha feito uma pressão para explodir na compra e mudando, né, o contexto. Então aqui ele troca a estrutura, ele não faz mais aquele canal de acumulação, um ponto só de canal para vender. Aqui ele troca a sua estrutura para compra, né? Troca para compra. Deu venda, porque a tendência é vendedora. Deu venda, ele deu venda aqui, com reteste, tá? O nosso TV Matrix já tinha mostrado. Deu uma grande absorção de fundo, ó, porque ele não fez esse fundo tão grande, o EFR mostrou que o fundo não era tão grande, que o fundo era menor que os fundos anteriores, né? Mostrando aqui um alinhamento para vocês, ó. Ele não ia chegar a ser um fundo maior, mas entrou bastante absorção, porque quase encostou na parte de comprador, né? E aqui deu divergência para compra e aqui também, às 16h45. Aí o volume já é bem menor, né? Por quê? Porque ele antecipou essa região aqui, tá vendo? Que é praticamente o caixote do fechamento, tá? Que deu essa comprinha aqui nessa região, tá? Ele antecipou e muito, aí por causa do volume, né? Que ponto de compra, ponto de compra. Mas ele já tinha dado a cal aqui nessa região, então quando ele rompe, aqui a gente compra. Ok, então aqui entrou o volume, olha como ele antecipou a agressão compradora, ele já antecipou, aí deu a última comprinha do dia. Aqui daria para pegar 4,7 pontos, quase 5 pontos, né? Com 10 contratinhos são quase R$500. Mas então tá, então essa foi a nossa leitura do dólar, ele seguiu em canal, acumulou, e aí ele tenta trocar para um canal de alta. O que eu acho interessante a gente falar é que ele não consegue, ó, ganhar o topo, tá? Ele tá ainda em canal de baixa no nosso IFR, tá? Aqui no nosso indicador, a última operação dele foi a compra. Então, o que ele vai fazer? Se o dólar for cair mais, se essa for a intenção dele, ele vai buscar liquidez do topo dessa região. Então, ele vai buscar essa linha de liquidez. Ele vai buscar essa linha de liquidez. Que está alinhada com essa linha aqui. E aqui ele teria mais uma se ele quisesse pegar mais essa linha de liquidez. E mais essa aqui que seria a última, né? Essas regiões aqui. E só. Ele tem uns pontos bem interessantes aqui, tá? Para pegar. De acordo com esses pontos, se ele for buscar essas linhas de liquidez mesmos, a gente tem que observar se ele vai voltar para o canal, tá? Se ele vai seguir nesse canal de alta, que é um canal secundário, e que é um canal falso, porque ele não ganha o topo anterior, que esse aqui é o último topo válido, né? Esse aqui topo de lateralização não conta. Topo e fundo. O preço está trabalhando aqui dentro. Vocês enxergam isso? Ó, topo, fundo e o preço está dentro. Tá vendo que tá acumulando? Então agora ele tem que explodir para algum lado. Pode pegar liquidez e explodir para baixo? Pode. É uma opção. E para baixo ele tem, se não me engano, a terceira e a quarta, né? Acho que é a terceira e quarta prévia que ele não pegou ainda, né? Se vocês observarem, né? Ele não pegou essas regiões aqui. Na terceira ele pegou aqui em cima do mercado, porque ele pode escolher pegar a terceira ou pegar a futura, né? Mas a quarta ele não pegou. Então, ele pode vir aqui ou pode vir aqui.
que ele pode fazer? Ele pode seguir nessa região aqui, tá? Para pegar essa liquidez, fazer esse movimento em V que a gente fala, né, do dólar. Ele faz esse movimento em V e depois ele volta para o canal de baixo. Vai ser bem estendido se ele fizer isso. Vai ser um movimento bem estendido. Ou ele cai direto, pega a liquidez desses fundos para depois, quando ele chegar nessa região, ó, chegar nessa região, aí ele pode, mas ele teria muitos pontos para descer, gente. Se ele for descer tudo isso, olha aqui. São 39, 40 pontos, né, numa operação, né? Não sei se ele desce tudo isso. Então, a gente faz análise de projeção de Fibonacci dos pivôs, por exemplo, para compra. Para compra, ele dá aqui, ó. Bem aqui nesse canal, tá? Bem nessa linha aqui final, tá? Então, aqui eu gosto de colocar um possível alvo. Tá? Um possível alvo aqui. Lembrando que os alvos vão ser sempre 50, que vai alinhar com essa região aqui, que eu tinha colocado para vocês de um ponto de liquidez. Então, aqui é um ponto de alvo já, que pode ser já na abertura e para depois descer para baixo. E o 38,2, que é mais baixo ainda, né? Que seria a menor, da menor, da menor, da menor. Seria essas duas regiões aqui. Tá? Se passar, busca essa. Se não, se reverter, aí perdeu o canal secundário de alta, aí vocês viram a mão na venda de acordo com a confirmação da estrutura, tá? Igual tem que sempre confirmar a sua entradinha, não vai entrar adoidado no dólar, tem que sempre esperar, tá bom? Vamos tirar aqui as Petax. Petax. Vamos tirar da tela. Depois a gente marca, né, que aqui tem Petax quarta prévia, por exemplo, né? Quarta prévia. Que não foi pega, né? A gente bota assim um quadradinho e joga pra cima, por exemplo, tá vendo? Que é legal botar, tá? Dá pra pôr também o da terceira, ou a final, né? Prévia final. Prévia final. E era isso aí. Aí a gente não precisa deixar mais esse indicador, né? Eu gosto do gráfico mais limpo possível, melhor, né? Então a gente fica só com eles e o IFR e tá bom, não precisa mais nada disso, tá? É claro, faça as marcações, tem a POC, ajuste, a gente tem toda essa parte ainda para analisar, para jogar no gráfico, marcar topos e fundos, outras regiões, zona de liquidez, a amplitude vendedora, que ele deixa uma dívida aqui, tá? Vou marcar essa região, então é importante a gente marcar essas regiões de dívidas, tanto de compra quanto de venda. Então, aqui deu para compra, e caso ele fosse para venda, ele faria essa região aqui, ó. Aqui vai dar bem em cima da Petax sinal, tá vendo? A gente tem esse alvo aqui também, tá? Na venda. Então, eu gosto que vocês marquem, porque se ele der compra ou ele der venda, vocês já tem os alvos, tá? Então, marquem essas regiões no dólar, tá bom? Você tem que sair desses caixotezinhos. Aqui tem um ponto de memória, então ele pode descer e acumular aqui embaixo devido a esse ponto de memória. Mas ele tem essa dívidazinha aqui para vocês pegar também. E aqui em cima temos esses pontos de liquidez, como eu falei, né? Que vocês podem estar captando aqui como um final também de alguma operação. Você pode ir lá só buscar liquidez
e vira a mão, tá? Então, faça as mesmas marcações que vocês estão enxergando, tirem o print da tela, observem que essas linhas aqui, todas elas são alvos em potencial, tá? Tem alvo direcional calculado e alvo por liquidez no dólar aqui, tá? Então, isso aqui é bem legal, vocês terem alvos para compra, observando sempre os 50% do primeiro candle do dia, observando a amplitude compradora, se ela for maior que a vendedora ou se em algum momento há uma necessidade do mercado descer, ele vai fazer a amplitude compradora menor, a barra menor, e a vendedora ele aumenta, tá? 34 ele deixa em 37 pontos, por exemplo. Então, primeiro ele tem que aceitar ela, e se ele aumentar ela, por exemplo, que nem a gente tem essa aqui, ó, a gente tem a amplitude hoje de venda era de 34 pontos. Um contrato dá para pegar 300 e poucos reais. Ele pode fazer essa extensão para 41 para pegar a prévia, tá? Se isso não for um esgotamento dela, aí ele replica ela num próximo momento. Então, a gente guarda essa informação. Se ele chegar aqui, ele amplia ela. Vocês acompanham isso junto, tá? Não deixem de acompanhar. Então tá, eu acho que era isso pro dólar, acho que ficou bem explicado aí para vocês. Quais são os alvos, pontos de liquidez e aonde ele tá indo. Lembrando que sempre para cada movimento maior existe uma amplitude. Ó, ele novamente bota o alvo dessa aqui, nessa liquidez. Para essa aqui, onde é que ele bota o alvo de compra? Aqui ele já pagou, 161. Aqui já tá ok. Então, realmente tem esse ponto aqui bem interessante aqui em cima, tá? Então, vamos ver o que ele vai fazer ou aonde ele vai primeiro. Então, esses são os alvos para os próximos momentos. E era isso, aí vocês ajustem aí os canais, vão ajustando seus canais de acordo com o andar do preço, tá? Aqui eu posso tirar, aqui eu posso tirar. Então, sempre que vocês verem esse tipo de estrutura, ó, vocês marquem essa correlação, tá? Não deixem de marcar elas, que vão ajudar vocês. Então, se ele fez o teste mínimo e rompeu, agora ele está indo fazer um teste de máximas. Então, é uma possibilidade, tá? Ó, teste de mínimas foi feito aqui, ó, e ele rompe. Então, agora ele trocou, ele pode estar indo primeiro buscar novamente um teste de máximas. Como que eu sei que ele está buscando um teste de máxima? Pego o fundo do dia, traço um fibo de preço de baixo para cima até o topo do dia, e marca aqui, ó, ele ainda está trabalhando abaixo dos 50%. O que ele precisa para a gente ter certeza que ele vai fazer um teste de máximo? O que vocês acham? A gente coloca os 50% do dia aqui. A gente deixa numa aparência que a gente lembra que é a aparência de linha de centro, cor de rosa, que é a aparência exatamente do que a gente quer, né? Ó, e a gente alarma isso aqui. Por que eu tenho que alarmar? Porque se ele estourar, eu vou ser avisada que ele vai para teste máxima. E se tiver congruência com o meu IFR, e se ele tiver dado a compra antecipada, não teve matrix, não entra comprador. Certo? Então era isso. Acho que tá bem explicadinho. Tá muito explicadinho. Quais são as intenções do dólar nos próximos movimentos dele. A mesma coisa para o índice, que vocês vão ter o vídeo separado, para não ficar muito longo, né? E temos esses alvos aqui, que ficou espetacular isso aqui para vocês agora, tá? Opa, eu não quero tirar, só jogar para cá. Tá bom?
Ganhou essa região, aí ele vai para teste de máximas, tá? Fez pullback para subir, teste de máximas. Teste de máxima, daí eu repito. Onde é que é o teste de máxima, gente? Essa referência, tá? Teste de máxima é essa referência. Então, ele tem que estourar esse topo anterior. Vocês entendem? Que o teste de máximas é aqui? Para cima? Se ele não fizer o teste máximo e ele falhar, aonde é que ele bate? Quem quer dizer onde é que ele bate? Se ele falha o teste de máximas, onde é que ele bate? Nos 80% sempre, tá? Preço, topo para fundo. Aliás, fundo para topo. Aqui é o teste máximo, que tá junto com essa linha aqui, que já é 161 de algum alvo lá, ó. Os 80% tá bem em cima desse alvo aqui. Então, caso ele faça um teste máximo, ele pode parar ali. Aqui tem um ponto de frenagem, ó. Porque aqui eu tenho 2 pontos. Olha que interessante. Além dele ser 161 de uma região, ele também é os 80%. Olha que legal, tá? Então, o teste de máximas vai ficar acima dos 50, acima dos 60, e aí ele vai ficar aqui, ó, entre esses dois, né? É sempre entre esses dois aqui, tá? Aqui para subir mais, e aqui ele pode bater aqui e descer. Aqui pode ser um ponto de frenagem. E se ele passar, aí ele vai realmente para a máxima efetiva. Tá bom? Aí vocês têm lá no TP marcações, máxima dias, quanto por cento, isso aqui vocês já tem lá. Mas é só para quem não quer trabalhar com isso na tela, tá? Bom, acho que era isso. Eu gosto de deixar o canal também em outra cor, para não deixar tudo amarelo. Eu tô deixando até ele mais pretinho, assim, pra, ó, não atrapalhar tanto a leitura, né? E o dólar, eu gosto muito do dólar por isso, ele é mais padrão, assim, ele não vai muito pela amplitude tanto de ondas como o índice, né? Embora ele tenha alinhamentos, também tem as suas triangulações, mas a gente vai usando o Fibonacci, porque ele é um movimento mais reto. Então tá, acho que agora ficou bem claro aí quais seriam os pontos de liquidez, o teste de máxima, onde é que ele vai fazer, né? Sempre observando essas duas regiões, 80% e 100%. E era isso aí, tá bom, pessoal? Dólar com alvos para o dia 12, Dia dos Namorados, 12 de junho. Deem um presente para suas esposas, para seus namorados. Faça um day trade tão poderoso que você fosse capaz do resultado do seu day trade do dólar com essas marcações aqui, que você consiga dar algo muito bom, muito satisfatório para sua esposa. Vamos passar para o diário rapidinho, para a gente ter aqui. Eu já estou esgotando o meu tempo aqui com vocês, mas é porque a gente precisa olhar tudo, tá? Aqui depois eu pego do índice e a gente bota lá no grupo essas imagens. No diário do dólar, vamos ver se a gente está com algum ponto interessante. A gente não tem essa análise tão bonita, mas vamos lá. Olha só, ele está numa correção de um grande movimento de alta, tá vendo? Mesma coisa para cálculo de correção, agora ao contrário, né? Preço de regiões aqui. De máxima para mínima. Correção vendedora. E ele já chegou no 38,2. Ó, ele tá sentindo essa região agora. Pode fazer um espelhamento dela. Subir e descer, tá? Ele pode espelhar essa região aqui. Deixa eu só tirar os estudos para enxergar o que tá escrito ali.
Ó, ele pode fazer esse movimento mesmo, tá? De espelhamento. Vem, sobe. Faz um pouco maior, pega a liquidez dessa região. Troca a estrutura e desce, tá? Pode fazer um espelhamento dessa região, por exemplo. Por quê? Porque assim como ele faz teste de máxima e rompe para pegar a liquidez dessa região, né, no diário, ó, tá vendo? Então, subir, 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 subir. Depois ele pega e desce e vai fazer pegar de liquidez dessa região aqui de baixo. Então, ele pega a liquidez de cima, já pegou, mas tem alguém que vem para pegar a liquidez de baixo. Então, ele pode vir até aqui, tá? Isso no diário, ou seja, vai levar vários dias para o dólar fazer isso aqui. Então, por favor, tá, pessoal? Não achem que é mágica, só anotem e observem se isso procede para vocês, tá? Por que que eu acho que o alvo é aqui? Por essa liquidez, mas existe uma forma também de a gente fazer projeção para venda desse último pivô. Ó, joga ele no topo. E a gente tem 1,618 exatamente nessa região aqui. Pro alvo final aqui do dólar, tá? Eu falei para um pessoal aí, eu não sei se ele chega a 4,99, tá? Mas se acontecer alguma coisa do dólar, ele pode chegar a esse ponto. Aqui ainda não chega, aqui tá perto dos 5, né? Mas existe estudos dizendo que ele vai a menos de 4 reais ainda. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Tá bom, pessoal? Eu acho que ele já tá trabalhando abaixo de 50%. De fundo a topo. Não, essa linha de 50%. A gente pode jogar ela aqui também, ó. Tá? Então, tô marcando 50% daquela nossa avaliação. Mas tem um 50% aqui, ó. Pra gente cuidar também. Que é o pico, né? Que ele pode vir nela aqui testar. Ou esse picozinho pode ser até menor, pode ser até nessa região de 32 aqui no diário, ó. Mas eu acho que não, viu? Porque ele tem que pegar a liquidez dessa região. Então, é bem possível que ele venha aqui, ó, mesmo, tá? Nessa correção do diário, tá bom? Isso estamos falando de estrutura e liquidez, tá? Não tô falando nem de amplitude ainda, né? Até porque se for replicar uma estrutura limpa, vendedora, talvez ele esteja replicando essa aqui, ó. Tá vendo? Do diário. Ó, dessa amplitude vendedora. Ó, o que eu falei? Que ele pode chegar a esses preços aqui, ó. 5, tá? Uau! Estudos bem redondinhos para vocês, né? Olha o nível disso. Tá bom, pessoal? Um beijo, sucesso. A gente vai se falando aí, bons trades. Mentoria R$ 500 para vocês aprenderem a fazer todas essas análises aí sozinhos, tá bom? Até mais!